É maravilhoso ver o Senhor de verdade manifestando e dando a graça para cada um de nós de podermos nos reunirmos nesta celebração e recebermos este dom, esta preciosidade que é a palavra de Deus. Uma palavra que ajuda imensamente a cada um de nós a nos examinarmos, a observar como nós temos de verdade estado diante do Senhor. E isso é importante, irmãos, porque Deus, ele se manifesta para uma única razão. Deus quer salvar a cada um de nós. Deus quer nos dar a vida. Por isso, independente daquilo que somos, independente se acolhemos ou não acolhemos, Deus continua presente no mundo e continua querendo manifestar o seu amor a toda a humanidade, a todos nós. A leitura do Evangelho, ela começa dizendo assim: naquele dia. Esta palavra dia não está aqui por acaso. Vocês sabem que o Evangelho de São Mateus escreveu sobretudo para os judeus. E falar do dia é falar daquele momento crucial onde Deus se manifesta para salvar o seu povo. O Salmo 94 é um salmo que todos os dias a igreja reza e que todos os dias nos lembra isto, dizendo: hoje, se escutardes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, a conversão nossa pode acontecer hoje. Naquele dia, é o dia da salvação. É o dia da manifestação de Deus. Por isso diz assim, que a leitura: Jesus saiu da casa, saiu de casa. Isso já manifesta também o grande amor de Deus para com cada um de nós. Deus sai de onde Ele está para vir até nós, para ir ao nosso encontro. Ele sai para trazer a salvação a cada um de nós, aqui representado por Jesus Cristo. Ele saiu e foi até ao mar da Galileia. É Deus quem sempre toma a iniciativa, não somos nós. É Ele que vem até nós, porque é Ele que oferece para cada um de nós aquilo que dá a possibilidade de podermos de verdade nos salvar. Por isso Jesus sai e vai ao mar da Galileia. O mar não é qualquer coisa. Aqui o mar lembra o povo judeu. O mar simboliza a vitória sobre a morte. Significa a passagem da escravidão à liberdade. Significa a salvação. Por isso Jesus vai ao mar. E ali ele entra numa barca e começa a anunciar. Começa a ensinar. Diz que ele senta e ensina. Todo mestre fazia assim com o seu discípulo. Ele sentava e os discípulos o escutavam. Hoje Deus está aqui e Ele se faz presente também. E hoje Deus oferece a oportunidade para cada um de nós, irmãos, de salvação. E onde está a salvação do Senhor? Ele começa então dizendo: o semeador saiu a semear. Esse semeador
é aquele que joga a semente. A semente é a palavra da salvação. A semente é aquilo que dá a possibilidade de trazer a vida nova para cada um. Por isso, o Senhor saiu a semear. É interessante, Deus sempre sai, Deus sempre vem até nós, Deus sempre continua a jogar a semente, a semear. A semente é a salvação. Deus está dando a oportunidade para cada um de nós de sermos salvos. E aqui, neste terreno, irmãos, mostra uma realidade de todos nós. Esses 4 terrenos somos nós. São 4 possibilidades. A primeira possibilidade, o terreno duro, o terreno onde a semente não penetra, por isso não produz nada. É aquele que está dentro da igreja, é aquele que reza, mas não tem sentido. É como o asfalto. Se uma semente cair no asfalto, ela nunca vai nascer, porque ali é duro demais e a semente não penetra. Muitas vezes nós somos esse terreno, duros de coração. Escutamos, mas a palavra é indiferente, não faz efeito. É aquele que é displicente. Irmãos, hoje esta palavra quer chamar a atenção de cada um de nós. Você tem escutado a palavra de Deus. Esta palavra pode te dar a vida, pode transformar o teu coração. Como você tem escutado isto? Teu coração está duro? Você não é indisplicente? Você vem na igreja, mas fica pensando em outras coisas, nem escuta a palavra direito? Por isso que não faz efeito, por isso que a vida eterna, por isso a salvação não penetra. O segundo terreno é o terreno pedregoso. Ali tem um pouco de terra e tem os cascalhos. A semente cai, como tem um pouco de terra, a semente cresce. Porém, aparecem as dificuldades, aparecem os problemas, aparecem os sofrimentos e a pessoa não consegue subsistir. Como a planta não subsiste porque não tem raiz. A raiz não é profunda, fica na superficialidade. O próprio Jesus explica esta parábola no final da leitura. A superficialidade da vida. Às vezes nós temos um cristianismo que é um verniz, uma capa, que é só superficial. Quando temos que enfrentar o problema, quando temos que enfrentar as dificuldades, nós não temos forças. Não existe a fé. O terceiro terreno, irmãos, é aquele que cai entre os espinhos. A semente cresce, mas os espinhos crescem mais. É aquilo que é também a superficialidade da vida. Ficamos buscando aquilo que não nos satisfaz. Depositamos a nossa vida naquilo que não te preenche, que é os ídolos do mundo, que é as satisfações da vida, e não permitimos que a semente cresça. Por isso, as tentações e a idolatria abafa a semente e ela não produz fruto. Mas também existe a semente que cai na terra boa. A terra boa significa a terra que acolhe. E acolhendo,
ela cresce e produz fruto. E a partir daí, ela se torna um sinal no meio do mundo. Cada um de nós, irmãos, somos chamados a de verdade trabalhar na nossa vida. Deus quer te dar a salvação, quer me dar a salvação? Sim, porém depende da maneira como eu escuto, da maneira como eu busco o Senhor, da maneira como eu encaro as situações da minha vida, diante da iluminação que Deus me deu. Por isso, no final deste trecho, Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Isso significa que o Senhor nos chama à responsabilidade. A responsabilidade da salvação não é de Deus. A responsabilidade da salvação depende de cada um de nós. Depende como eu escuto. Depende como eu acolho aquilo que Deus me oferece. Se eu tranco a porta, se eu fecho, se eu busco outras coisas, Deus nunca vai me obrigar a nada. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor não exige nada. Não exige. Deus oferece. E por isso, a própria palavra nos convida, porque Jesus fala assim quando os discípulos perguntam a Ele: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas e o Senhor não fala abertamente a eles? E Jesus fala: porque eles não entendem, vocês entendem, porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Porque embora tenham ouvidos, não escutam. Embora tenham olhos, não enxergam. Porque o seu coração é insensível e não escuta. É duro. Irmãos, esta palavra é hoje para cada um de nós. É um convite a gritarmos ao Senhor: Senhor, ajuda-nos a escutar com docilidade. Ajuda-nos a ser esta terra seca que recebe a chuva. E quando recebe a chuva, ela se torna fértil. E possa de fato produzir semente, pode produzir frutos. Frutos de salvação, frutos de vida eterna. Para isso Deus nos chama aqui, irmãos. Peçamos a Ele que nos dê um coração sensível, e que nós, de verdade, possamos acolher a sua palavra, para que ela traga a cada um de nós e ao mundo a salvação. Professemos a fé. Creio em Deus Pai, Criador.